E você vai conhecer agora a história de amor e luta de um pai pela melhoria da saúde do filho que sofre de uma síndrome rara. O menino chegou a ter mais de 20 crises convulsivas por dia e após usar o medicamento feito com a planta da maconha, tem tido uma melhora visível e ganhou mais qualidade de vida. Veja na reportagem especial de Simone Marques com imagens de Daniel Lima. Arthur, de 3 anos e 7 meses, sofre de uma síndrome rara, a cardiofácio cutânea. Tão rara que 1 em 1 milhão de pessoas é acometida pela síndrome. Um problema que só foi descoberto depois de muito esforço dos pais do menino. Bom, foi por meio de um exame que chama estudo do exoma, que é um dos exames mais completos hoje dessa parte genética. Porque até então os médicos diziam que ele tinha uma doença genética, mas não sabia dizer qual. E foi a partir desse exame que a gente conseguiu detectar essa síndrome. O menino nasceu e antes de completar 1 ano, começou a ter crises convulsivas fortes e repetidas. Até os 10 meses de idade ele tinha um atraso apenas motor. Aí a partir dos 10 meses de idade, que foi quando ele começou a ter as primeiras crises convulsivas, aí ele regrediu, né? Depois da síndrome ser diagnosticada, restava buscar o tratamento. Arthur chegou a tomar 4 remédios por dia e foram 15 remédios diferentes prescritos que o bebê chegou a utilizar. Mas todos sem muito êxito. Foi em busca de tratamentos que o pai chegou a uma alternativa que tem gerado polêmica no Brasil: o uso do canabidiol, feito da planta da maconha. Eu fiquei sabendo disso pela internet, que isso estava sendo utilizado nos Estados Unidos, no Canadá, em crianças com epilepsia refratária, que é um dos sintomas dessa doença, né, que o Arthur tem. E fiz inclusive a importação, né, para tentar ver se tinha algum resultado, até a importação ilegal para saber mesmo se ia ter algum resultado ou não. Mas para utilizar o remédio, que nos Estados Unidos é vendido como suplemento alimentar, o Arley tem tido uma luta constante. É uma burocracia sem fim. Toda vez que você vai importar, você tem que mandar toda a documentação para a Anvisa para obter uma nova autorização. E vencida a burocracia, o pai conseguiu importar o medicamento e já nos primeiros dias de uso do CBD, as crises convulsivas diminuíram. Antes do uso do medicamento, o gráfico de abril mostra que Arthur chegava a ter de 17 a 20 convulsões por dia. No mês, foram quase 80. Depois de 7 meses de uso, o resultado é animador. Em alguns dias, o garoto não teve nenhuma crise e a somatória final é um alento, menos de 40 crises. O Arthur tinha muito movimento involuntário, isso fora as crises, né? Não dormia direito, o sono dele era terrível. Às vezes ficava até 3, 4 dias sem dormir, nem de dia nem de noite, muito agitado. E depois que ele começou essa medicação foi nítido já de início no primeiro dia. A melhora do sono espontâneo, ele dormia sem ter crise, dormia a noite toda. Mas a alternativa custa caro. Por mês são cerca de R$2.000 de custos com a importação do medicamento, que ainda não é regulamentado no Brasil. Bom, desde o início foi complicado. Nossa vida realmente ela virou do avesso. Para a gente diagnosticar a síndrome, né, e a doença que ele tem, assim, com precisão, eu acredito que a gente tenha gastado em torno aí de uns R$50 mil só para diagnosticar a doença. Isso fora medicamento, fora outras coisas, né? Hoje, com canabidiol, tem um custo entre R$1.800 a R$2.000 para importar essa medicação. Os pais de Arthur continuam contando com a ajuda de amigos, familiares e moradores de Presidente Olegário. Mas a esperança é de que a regulamentação do medicamento seja feita rapidamente para que eles consigam, na justiça, o direito de tratar Arthur
com a melhor alternativa experimentada até agora. O que a gente tem visto desde que essa discussão começou é que tem se discutido muito a respeito e que o pessoal está tentando realmente regulamentar. Ver Arthur sem ter as reiteradas crises convulsivas é um alívio para a família, que é só agradecimentos. Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a todo mundo que nos ajudou e que tem nos ajudado até hoje. Olhar para trás e ver Arthur hoje bem melhor e passando por poucas crises é um alívio para a família, que se tornou defensora do medicamento, que mesmo controverso tem ajudado o menino. Ele ter melhorado, consequentemente isso reflete na família, né? Isso reflete em mim, na minha esposa. Então hoje a gente tem muito mais tranquilidade para lidar com o problema, né? Pois é, e casos como o do pequeno Arthur, que a gente acabou de ver, estão se multiplicando no Brasil. Tanto é que a Anvisa vai definir este mês se reclassifica o canabidiol como medicamento para facilitar a importação do produto. Hoje a substância é proibida no Brasil e é usada para tratamento de doenças neurológicas, câncer, mal de Parkinson, entre outras. Mas no ano passado, a Anvisa simplificou os trâmites para a importação do produto e autorizou especialistas a prescreverem um remédio para casos de epilepsia, em que os tratamentos convencionais não surtiram efeito. Mas o que dizem os médicos sobre essa substância? É o que você vai ver agora. CBC, mais conhecido como canabidiol, está sendo indicado para as crianças que sofrem de convulsão crônica, como o caso de Arthur, que convulsionava de 17 a 20 vezes por dia. O CBD é um dos principais produtos da maconha, que ela tem vários componentes, e tem esse componente CBD, que é um componente, possivelmente, uma substância química que vai ser útil à população. Não tem nada a ver com a parte da maconha, aquela que causa alucinações. Na verdade, é um ansiolítico, o CBD. É um derivado da maconha e, dependendo do tipo de maconha, é o principal produto, corresponde a 40% da planta. Para o Dr. Teotônio, devido ao uso do canabidiol ainda não está regulamentado no Brasil, o produto não entra como medicação. Esse derivado que está sendo aí muito controverso, está muito na imprensa, para tratamento de epilepsia, que inclusive foi liberado pelo CRM de São Paulo, para tratamento da epilepsia miocrônica grave, que seja resistente aos outros medicamentos. Agora, a liberação é a importação, mas ele não é importado ainda como medicamento, porque não é medicamento em nenhum país ainda. Ele é importado como suplemento alimentar. Mas aí vem um problema para a sociedade. Você libera a importação, não vende nas farmácias. A parte pública não tem o medicamento. Então, só alguma população que vai ter o direito, o benefício, e a venda nas farmácias, oferecimento pelas farmácias públicas. Então, fica uma coisa desigual, inclusive na sociedade. Só vai ter direito a esse medicamento, ou esse derivado de benefício para a população, quem tem condição de importar. E a importação, como sabe, no país é difícil. Ele acredita que o uso do remédio, ainda em estudo, poderá passar por regulamentação, já que há relatos de benefícios nos casos indicados. Está parecendo que tem várias funções. Estão estudando ele para doença de Parkinson, para transtorno de ansiedade generalizada, e está bem avançado que alguns pacientes, criança, adolescente, portador de epilepsia miocrônica grave, responde a esse medicamento. Tem várias comprovações. Eu acho que é um medicamento que está muito em controvérsia, não tem muito estudo ainda, está mais no automedicação, é aquilo que você toma que fala que é bom, mas é um medicamento que com o tempo vai ter seu lugar. Apesar de não usar a parte alucinógena da maconha, o uso do remédio é controverso. E como especialista em doenças neurológicas, o médico garante que não receitaria o canabidiol. Eu não receitaria, primeiro que eu não tenho tanta experiência. E segundo que não é um medicamento ainda. É um medicamento que inclusive é importado como suplemento alimentar.
eu ainda aguardaria. Eu sempre falo, medicamento novo, eu não sou o último nem o primeiro a receitar. Eu aguardaria ainda um melhor estudo. Bom, e por hoje é só. Mais informações amanhã às 19 horas em nova edição do NTV News. Obrigada pela sua companhia e um ótimo final de semana.